Olá, o assunto do vídeo de hoje é reforma tributária e eu sou o professor Secundo e o vídeo de hoje trará as principais mudanças que a emenda à Constituição 132 de 2023 trouxe para o sistema tributário nacional. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos tratar especificamente sobre a reforma tributária à luz da Constituição. Então vamos lá. Como eu disse, a reforma tributária ela veio por meio da emenda à Constituição 132 de 2023, que foi promulgada já nos últimos dias, no apagar das luzes de 2023. E o seu grande objetivo foi tratar sobre os impostos, sobre os tributos sobre o consumo, que hoje são ICMS, ISS. ICMS é um imposto estadual, ISS é um imposto municipal, o IPI, o PIS e a COFINS. Os três são tributos federais. Então, o principal objetivo da reforma tributária foi tratar sobre esses tributos. Eu vou ter a sua exclusão ou a sua diminuição de sua força, no caso do IPI, para a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é uma contribuição federal, o imposto sobre bens e serviços, que é um imposto estadual e municipal, e teremos também a criação do imposto seletivo, o famoso Sin Tax, o imposto sobre o pecado, que também vai ser um imposto federal. Então, a base da reforma tributária, o grande objetivo da reforma tributária foi tratar sobre os impostos, os tributos sobre o consumo. No entanto, para aproveitar a oportunidade de emendar a Constituição, que é um processo um tanto quanto difícil, né, uma vez que tem que passar 2 turnos em cada casa legislativa, com maioria de 3/5 daquela casa, então é bastante complicado você fazer reformas à Constituição. Então, aproveitou-se também para trazer novos princípios ao sistema tributário nacional, aproveitou-se também para promover alterações importantes sobre o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, e também alterações importantes sobre PVA. Lembrando que já existe uma discussão há bastante tempo para se trazer uma reforma nos tributos sobre a renda, o imposto de renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Também há uma discussão para falar sobre impostos, sobre tributos, sobre o patrimônio. Então, a discussão de reforma tributária é bastante ampla. A emenda à Constituição 132 de 2023, o objetivo basilar foi tributos sobre consumo. Então, a gente pode esperar novas reformas, mais alterações no nosso sistema tributário nacional. Ok? Então vamos lá. Então o objetivo do vídeo de hoje não é falar sobre os tributos sobre o consumo. Nós vamos ter vídeos específicos para falar sobre a IBS, sobre a CBS, como que fica o Simples Nacional. A gente vai ter vídeos específicos sobre isso. O objetivo de hoje é para falar sobre isso aqui, ó. Sobre os 5 princípios, alteração do ITCMD e alteração do IPVA. Então vem comigo. Bom, princípios criados agora estão recepcionados pela Constituição. Eu tenho o primeiro princípio da simplicidade. O grande objetivo da reforma tributária, dessa reforma tributária, foi tornar o nosso sistema tributário mais simples. O sistema tributário brasileiro é um caos, é um dos mais complexos do mundo. Ele é caro e é muito complicado de você calcular efetivamente os seus tributos. Então, o objetivo foi tornar mais simples. E vocês vão descobrir como que isso efetivamente vai acontecer. O objetivo também foi tornar mais transparente. Sabe quando você vai até uma padaria ou até o seu supermercado favorito e faz suas compras? Aí você emite o cupom fiscal. Lá naquele cupom fiscal tem a quantidade de imposto que você pagou. Aquilo lá não passa de uma estimativa. É muito provável que aquilo lá não seja nem perto da quantidade de impostos que você pagou em determinada compra. Então, hoje, quando você compra determinado bem, você não faz a menor ideia de quanto daquele bem que você pagou é imposto. Diferentemente de outros países. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, quando você faz uma compra, lá na prateleira está lá o preço, $50. Você vai ao caixa e paga $54, $53, porque esses $3 adicionais são imposto.
Isso sim é um sistema transparente. Eu sei quanto que eu estou pagando de imposto em cima daquele produto. No Brasil, hoje, isso não acontece. Agora, com a reforma tributária, com a instituição do IBS e CBS, nós vamos saber quanto de imposto que é pago em determinada compra, em cada compra. Temos também o princípio da justiça tributária. E esse princípio é essencial, porque é de consenso que aquele que possui uma capacidade contributiva maior deve contribuir mais. E aquele que possui uma capacidade contributiva menor deve contribuir menos ou até nem contribuir. Basicamente quem tem muito dinheiro paga mais imposto. Quem tem menos dinheiro paga menos imposto ou às vezes nem paga. Então agora é um princípio constitucional da justiça tributária. Temos o princípio também da cooperação, uma vez que a União, os estados, os municípios e o DF vão trabalhar juntos em cooperação para fazer com que os tributos sobre o consumo eles efetivamente aconteçam. E é o que vai acontecer, né? A gente vai ver sobre isso. E também temos que agora é um princípio constitucional relacionado ao sistema tributário. Defesa do meio ambiente. Nós temos alguns gatilhos, alguns itens que determinam, que observam a defesa do meio ambiente. Só uma forma de introduzir o assunto, o IPVA, por exemplo, ele vai poder ter alíquotas diferenciadas para veículos automotores que prejudiquem menos o meio ambiente. Então, é um olhar mais em relação à defesa do meio ambiente. Bom, então esses são os 5 princípios. São 5 princípios que nós temos e vamos para a próxima alteração, que foi a alteração no ITCMD, alterações importantes sobre o ITCMD, que foram trazidas nessa emenda constitucional 132 de 2023. Então vem comigo. Primeira alteração importante em relação aos bens móveis, títulos e créditos. Agora, o domicílio, o dono, o estado que vai cobrar o ITCMD sempre vai ser o domicílio do decujus, do falecido ou do doador. Porque o ITCMD não é um imposto apenas sobre herança, é sobre a herança e também sobre doação. Então, antigamente, o que acontecia? Eu moro no Distrito Federal, moro em Brasília. Mas um dos impostos, uma das alíquotas mais baratas do Brasil inteiro em relação ao ITCMD era o estado do Amazonas. Então, o que acontecia com certa frequência? Um falecido aqui em Brasília fazia, por meio de um inventário no cartório lá no Amazonas, apenas para ser favorecido em relação à alíquota. Não tem ligação nenhuma. O falecido é de Brasília, os herdeiros são de Brasília, mas o inventário era feito lá no Amazonas para que você pagasse menos tributo. Isso especificamente em relação aos bens móveis, títulos e créditos. Bens imóveis nunca mudou, continua sendo o local da situação do bem. Então, se o imóvel é situado em Brasília, o dono daquele ITCMD, o estado que vai cobrar o ITCMD, é Brasília. Se o imóvel está localizado no Goiás, o dono daquele imposto é o Goiás. O que muda agora com a reforma é que bens móveis, títulos e créditos, o dono daquele imposto, quem vai cobrar aquele imposto é o estado em que haja o domicílio do decujus ou do doador. Uma outra alteração importante: esse imposto será progressivo. O que era uma interpretação do Supremo Tribunal Federal agora está na Constituição, que ele será progressivo. Mais uma vez, respeitando o princípio da justiça tributária. Quanto maior é a herança, maior é a alíquota que vai incidir sobre aquela herança. Ok? Um outro ponto importante. Agora nós temos doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública social. Isso que é interessante, porque é o seguinte: imagina que eu, Igor, faça uma doação para uma instituição de caridade. Da maneira como estava, eu tinha que pagar o ITCMD. Eu, Igor, faço a doação do meu carro, de um imóvel para uma instituição de caridade. Eu, Igor, tinha que pagar o ITCMD. Agora, com essa reforma, com esse item que foi reformado, que foi alterado lá na Constituição, doações para instituições sem fins lucrativas é isento. Não se paga mais o tributo sobre a doação, o imposto sobre a doação. E um outro ponto, isso aqui não muda muito, né?
mas as alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal. Hoje já é bem parecido. Hoje os estados, lembrando que o ITCMD é um imposto estadual, então cada estado ele pode escolher a sua alíquota. Hoje já é de 2 a 8%. Então os estados eles podem ficar aqui, né, entre 2 e 8%. Então as alíquotas máximas no novo ITCMD, digamos assim, serão definidas pelo Senado Federal e cada estado poderá escolher a sua alíquota dentro desses limites. Então, essas foram alterações que trazidas na reforma Constituição, na reforma tributária lá na Constituição, em relação ao ITCMD. E por último, por fim, vamos falar também as alterações no IPVA, no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É algo que é uma polêmica há bastante tempo e agora esse texto constitucional já minimiza um pouco mais dessas complicações. Mas vem comigo, agora o IPVA ele incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Então, aquela discussão de lancha, aeronave, helicóptero, não pagar IPVA, isso não mais existirá. Agora o IPVA ele incidirá sobre veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Lembrando que o IPVA ele também é um imposto estadual, ok? Ele é do estado. Então cada estado vai regulamentar as alíquotas, vai regulamentar todo o aparato geral sobre o IPVA, ok? Bom, aquela questão do princípio à defesa do meio ambiente, né? Isso aqui é importante. O IPVA agora também ele vai poder ter alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo. Então, eu posso cobrar alíquotas diferenciadas para veículos, né, terrestres, para veículos aquáticos e veículos aéreos. Em relação ao valor, olha o princípio da justiça tributária aqui também. Eu posso fazer com que veículos com menor custo, menor valor, tenham determinada alíquota, enquanto que veículos mais caros, que apenas a classe mais alta da sociedade pode ter, uma alíquota um pouco maior. Em relação à sua utilização, quanto mais nobre for a utilização, por exemplo, menor é a alíquota. E em relação ao impacto ambiental, hoje, no Brasil, a gente tem alguns estados que já estão dando isenção para veículos que sejam híbridos ou elétricos, por exemplo. Então, agora isso também vai estar recepcionado lá na Constituição Federal sobre o imposto sobre propriedade veicular de veículos automotores, o nosso IPVA. E a Constituição também trouxe algumas imunidades. Alguns veículos terrestres, aquáticos e aéreos não terão IPVA, são imunes em relação ao IPVA. Quais são eles? As aeronaves agrícolas. Então, o setor agro foi bastante beneficiado em relação a isso. Então, aeronaves agrícolas não terão incidência de IPVA. Também, operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Isso é bastante interessante, né? Uma vez que empresas como a Latam, Gol, Azul já passam por dificuldade financeira bastante severa, imagina tornar ainda mais oneroso, né? A sua operação com a incidência de um novo tributo. Então, ficaram de fora do IPVA. Também nós temos embarcações que pratiquem pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, sabe aqueles ribeirinhos? O objetivo foi fazer com que eles não paguem impostos, não paguem tributos sobre o seu barquinho que tem um motor. Mas aqui nós temos um possível problema. Porque o que fica caracterizado como uma pesca artesanal? Pode ser, é claro que uma lei complementar vai tratar sobre isso, mas é claro que isso pode vir a ser um problema, porque eu posso ter um multimilionário que vai classificar o seu pequeno iate como uma embarcação para praticar a pesca artesanal. Então, isso é um possível problema que vai precisar ter bastante atenção no momento da regulamentação. E a última imunidade é em relação aos tratores e máquinas agrícolas, mais uma vez o setor do agro sendo beneficiado, né? Uma vez que o agro
é uma das principais potencialidades, né, para fazer com que a nossa balança comercial seja superavitária. Então, o objetivo foi não onerar de forma significativa esse importante setor e com bastante lobby lá no Congresso Nacional. Tudo bem? Ok? Então, com isso, nós ficamos por aqui. O objetivo de hoje foi tratar especificamente sobre os aspectos, digamos que secundários da reforma tributária. Os próximos vídeos que estão nessa playlist já vão falar com mais propriedade, com mais aprofundamento sobre os tributos sobre o consumo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.